de hoy es sobre el capítulo 10 del libro. Y este capítulo va a hablar a respeito del surgimento del cristianismo, mais especificamente justo el momento histórico donde surge el cristianismo con la historia de Jesús. Entonces, eh, eh, yo creo que este es siempre un capítulo que mueve un poco las personas porque eh, grande parte de las personas que yo trabajo son personas que nacen en una tradición católica, ¿no? Mismo que algunas, no todas, ¿no? Pero algunas sí, ¿no? Una parte grande porque trabajo mucho con países que son de tradición católica. El catolicismo nos trae una serie de verdades, ¿no? Entre comillas, que también son verdades que están moldando nuestro comportamiento, están dando pautas, ¿no? Pautas no es, creo que esta palabra no es bien en español, están como que nos dando patrones, ¿no? De de comportamento, de cómo pensar, de cómo agir, o que es feo, o que es bonito, o que es una mujer puede hacer, o que no puede hacer, porque dentro del cristianismo existe una, una estructura de género muy bien definida, que extrapola el medio religioso para entrar en un medio social, el ambiente social dentro de, de una serie de estruturas de comportamiento, de pensamiento, de sentimientos de culpa y todo esto, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiendo el libro, yo tomo así como la historia de Jesús y la historia del cristianismo en sí, ¿no? Es muy decisiva, ¿no? Para comprendermos eh, todos una cosa de relación que tenemos con nuestro cuerpo, la relación con el silenciamiento femenino. Hoy este capítulo tiene mucho a ver con el surgimiento, cómo esto surge, ¿no? Entonces vamos a encontrar en este capítulo, ¿no? Una discusión que es, ¿no? O que es el Jesús histórico, ou seja, este homem existiu, quem era ele? Eh, eh, em que momento histórico que surge? Existiam pessoas parecidas com Jesus, outros mestres que estavam aí, não? Outros homens ou mulheres que traíam mensagens, não? Que momento histórico é este que hace venir uma figura como Jesus? Não? E depois vamos entender que deste homem, não? Que possivelmente existiu, há grandes indícios de que existiu, vai se transformar em um mito. E dentro de uma dimensão mítica, podemos imaginar que tudo que é mito está vivo, não? No sentido de que os mitos não são coisas que aconteceram em um ambiente imaginário e que são fijos e que não se transformam. Então, Jesus, não? O el Cristo, não? É um personagem mítico. Es una mitología. Muchas veces los católicos, ¿no? O de otras religiones que tienen a ver con el cristianismo, ¿no? Eh, ven todo el pasaje de la vida de Jesús como algo concreto y no los ven como mitos, porque el mito es una cosa de otras religiones, ¿no? Entonces, aquela história suena como verdade, pero que como los mitos tienen vida,
e interagem com a história e com o momento histórico, vamos ver que a história deste homem foi modificada 1000 vezes e continua sendo modificada, não? Entonces, cuando, por ejemplo, hoy, ¿no? Algunas religiones que están más ligadas a cuestiones de autoritarismos, y etcétera, ¿no? Van a hacer, por ejemplo, una bendición de armas para, para sacralizar las armas para la guerra santa, ¿no? O cosas así. Entonces, esto es una continuación de un mito, ¿no? Pero una utilización actualizada de un mito de una forma que yo creo que dejaría el pobre hombre histórico absolutamente chocado, porque o que sabemos é que Jesus era uma pessoa bastante pacifista, ¿no? Entonces, que asociarlo a, a una cuestión de armas y de guerra y de comportamiento que históricamente vemos aí, que se passou nas cruzadas, passou na Inquisição, todo esta persecução de outras versões del cristianismo, ¿no? Las heresias e todo esto. eh, yo, yo sempre me quedo pensando, por favor, o que Jesus hablaria destas coisas que hablam em seu nome, ¿no? Pero es interesante ver que esto es posible, hablar estas cosas en nombre de Jesús, porque Jesús, en este caso, se transforma en un mito, ¿m? En un mito, y ese mito va se transformando conforme la época en que vivimos, ¿m? Entonces, vamos ver essa história donde nació, ¿m? Entonces, nació acá, donde atualmente vemos o Estado de Israel e toda esta história que está sucedendo agora, a faixa de Gaza, toda esta parte, não? Então, sucede nesta região do mundo, que é uma região onde os hebreus tinham toda sua tradição, sua religião toda uma situação na época de Jesus, donde esta região era de los hebreos, pero estava invadida por los romanos, por el Imperio Romano, que vimos neste último encontro que tuvimos, ¿no? Entonces, este período mais precisamente, ¿no? Desta invasão e desta situação justo donde quando nasce Jesus, ¿no? Es una situación donde la República Romana ya no existe más, ya época de los imperadores. Entonces, es una época de mucha violencia, de mucha expansión del Imperio Romano y de mucha, mucha violencia. Entonces, para la población que vivia nesta região, e para as tradições das pessoas que viviam nesta região, era uma coisa muito violenta, a forma, de la cultura romana e a forma como os romanos se impuseram no território. Pero eu creio que uma coisa que estuvo muito assim revolucionária na atuação de Jesus, tudo isto é uma suposição, não? Es su relación con las mujeres, en el sentido de que él possivelmente tenía una relación de abertura para las mujeres, ¿no? En el sentido de que las personas que seguían Jesús no eran solamente hombres, pero tenía muchas mujeres y se disse, não? Isto tudo são coisas que se supõem, não? Que ele ouvia essas mulheres, que não era que era assim
uma coisa de que ele estava separado das mulheres, não? Então, para iniciar essa história, para compreender melhor, eu quero falar um pouquinho de como viviam as mulheres nesta região, eh, n na época que nasceu Jesus. Então, nesta época, as mulheres nesta região eram vistas como seres inferiores. Isto era muito importante saber. Eram vistas como seres inferiores. E como se manifestava isto, não? Então, vocês verão no livro, não? Que há muitos versos dizendo que ser mulher é de textos mesmo, não? Que ser mulher é a pior coisa que existe, não? Então, há orações que dizem, não, que graças a Deus que não me hizo mulher, não? Que não me hizo um animal, que não me hizo uma mulher. Então, há estas comparações, tu vês nos textos, não? E se sabe que também as mulheres nesta época tenían que pertencer a una familia donde había un hombre, un patriarca, ¿no? Las decisiones, los rumos que una familia tomaba, era sempre los hombres que decidían. Entonces, las mujeres não tinham voz sobre as decisões e também tinham um lugar dentro da estrutura familiar de submissão. Então, uma mulher deveria, antes de tudo, ser fértil e generar filhos e servir a los hombres. Então, uma mulher que não era capaz dessas coisas era uma mulher que não servia. Então, as mulheres que não teriam hijos, as mulheres que tinham, que não se submetiam, as mulheres que, por caso, por exemplo, que se quedavam viúvas, perdiam o marido e não tinham uma pessoa, um outro homem, não podiam volver à família de origem com o padre, e nenhum outro homem se tomava responsabilidade. Então, esta mulher estava condenada à miséria, à hambre e à exclusão social. Então, as mulheres que não logravam ter filhos eram vistas como amaldiçoadas. Então, é como se a mulher que não tinha filhos era infértil, então era amaldiçoada. Eh, devia ter algo de equivocado para não ter filhos. E era como uma maldição. Então, eram condenadas à exclusão também. E quando uma pessoa perdia o marido, a mulher perdia o marido, se o marido tinha um irmão, em geral, o irmão assumia a responsabilidade sobre a esposa e se casava com esta mulher também. Então, era a única forma de manter uma certa dignidade era ter um homem que lhe orientava a vida, que o sustentava. Então, era curioso, por exemplo, que as mulheres não comiam junto com os homens, elas participavam, preparavam a comida, pero depois os homens comiam e solamente depois que comiam as mulheres. Outro interessante era que nos cultos religiosos, nas sinagogas, né, nós sabemos até hoje que na religião hebrea se separam homens e mulheres. Há um espaço para os homens e um espaço para as mulheres dentro de los templos, não? Então, quem celebrava os cultos eram os rabinos, não? Esses homens preparados, sábios, que faziam o ritual. Então, para ser a celebração, tinha dentro do templo, tinha que haver no mínimo 10 homens.
mesmo que estava lotado de mulheres, não se celebrava se não havia no mínimo 10 homens. Então, esta situação já definia um pouco um estado de menos valor para as mulheres, muito acentuado. E depois, também uma coisa que é muito dura, não? Que eh, as mulheres, né, quando eram acusadas, não, de ter relações fora do matrimônio, então não cabia, por exemplo, o marido denunciava isto para os rabinos. Não cabia ao marido provar que estava certo, cabia à mulher provar que o marido estava equivocado. E havia como um teste para ver se a mulher era culpada ou não. Então, se chamava o teste de las aguas amargas. Então, era uma poção preparada por los rabinos de um líquido, que eram estas águas amargas, que se colocava dentro da garganta da mulher, assim, à força, como um tubo, e se injetava dentro do corpo dela este líquido, que era tóxico em realidade, não? Então, se a mulher morria, era porque era culpada. Se não morria, era inocente. Então, é uma coisa de uma perversidade, não? É interessante porque muitas vezes, por exemplo, o marido lhe gostava de sua mulher, não? E não queria perdê-la, pero os amigos estavam dizendo, oh, mira que tu mulher está te traindo. Então, muitas vezes pedia a los rabinos, não? Então, que hiciera o teste de las aguas amargas. Pelos rabinos poderiam fazer este teste com mais ou menos veneno. Então, esto permitia que os rabinos hicieran este teste com menos veneno para a mulher não morrer, ok? Então, estava provado que era uma mulher que não tinha traído e que então os amigos poderiam estar com a boca callada. Então, todo esto, una, uh, una, una armación que dá por cuenta del papel así mucho submiso, secundario, ¿no? De la mujer en nuestra sociedad. Entonces, uh, como disse, nesse período, entonces esta região, toda esta região, se invadida por los romanos, por el Imperio Romano, está dominada, né? E entonces, pero el Imperio Romano, en este período, domina toda esta población, pero hace como acuerdos con la élite. Entonces, la élite de los hebreos como que hace uma dança aí com este poder uh, romano para não perder privilégios, ok? E é justo isto que está movendo uma situação política e uma situação de insatisfação dentro de las regiões, de la Judéia, que é toda a região. Então, Jesus vai está vivendo, nasce, não? Na Galileia, que é uma região muito pobre. Ele, e as pessoas que vêm desta região são consideradas assim, menos consideradas, não? São consideradas como ignorantes,
estas coisas que muitas vezes sucede de uma região a outra de los países, ¿no? Entonces, são vistas como pessoas do interior, muito pobres, que não, inferiores, ¿no? Entonces, vamos ver como era la esta existiam muitos grupos sociais, não? Pero, podemos, dizer que, dentro de los grupos judíos, não? Que eram aqueles que eram maior parte da população, podemos ver 4 grupos principais, ok? Entonces, uno se chamava saduceus. Los saduceus eram los religiosos, ¿no? Los sacerdotes del templo, de los templos, em especial aqueles que em Jerusalém eh, comandavam o grandíssimo templo que existia em Jerusalém. Este templo é muito significativo para o pueblo judío, ¿ok? Entonces aí se hacían muitos rituales e todos os judíos tinham que ir aí prestar sacrifícios a Deus, ¿ok? E esses sacrifícios envolviam o sacrifício de animais. Isto é muito importante para nós sabermos, não? Porque há todo esse episódio da invasão de Jesus ao templo, onde ele expulsa os mercadores, tem a ver com essa situação com os saduceus. Por quê? Porque os saduceus dirigiam o templo, o grande templo, não? Era eles eram a elite religiosa. E o templo se convirtió com o tempo em um grande mercado. Por quê? Porque, por exemplo, se eu queria sacrificar um, queria prestar um sacrifício a Deus, e tinha que fazer esse sacrifício dentro do templo, são os sacerdotes que fazem os sacrifícios. Então, eu vou sacrificar um conilho. Entonces, pero yo soy criador de conillos. Entonces llevo mi conillo para sacrificar. Y no era posible. Tenía que ser un conillo criado por los mercadores del templo. Entonces había así una superestructura de comercio donde los animales y tantas otras cosas eran comercializadas. Había incluso cambio dentro del templo, porque venía personas de regiones que el dinero no era el mismo. Entonces, había toda una estructura comercial fortísima y el templo, como venía personas de todo el mundo conhecido para hacer rituales ahí, ¿no? Entonces, había como circulava muito dinheiro, era economicamente muito forte. Então, essa elite de saduceus era muito rica. Depois tínhamos os fariseus. Os fariseus era a elite política, ok? Eram os políticos e os juízes. Então, toda a parte mais política e jurídica desta cultura se dava por os fariseus. Isto revoltava muito algumas parte da população, mesmo de los judíos, ¿no? Entonces, algunos judíos disseram que estava muito equivocado e muito corrupto. Viam isto tudo com muita corrupção, como muita corrupção. Entonces, optaram por se separar das grandes cidades, ¿no? E ir para pequenas comunidades onde levavam uma vida muito sencilla e muito voltadas a valores comunitários, a rituais de limpeza e tudo mais.
Se chamavam essênios e hacían como uma contracultura pacífica, não? Então, não se relacion... preferiam estar separados de tudo isto, não? E depois havia um outro grupo que era um grupo que contestava este poder e dizia que não poderia ser assim, que era todo uma corrupção, e que então hacía uma guerrilha contra os dois primeiros grupos, e procurava, de alguma forma, derrubar estes dois primeiros grupos que estavam ligados aos romanos, porque os saduceus e os fariseus estavam aí dançando com os romanos, não? Dividiam o poder com os romanos porque continuavam a gerir toda a parte religiosa e alguma coisa do Estado, da organização política, porque estavam relacionados, logravam fazer uma relação com os romanos, ok? E tinham muito um, uma compensação, um ganho secundário com isso, não? Se manter na elite. Então, Jesus viene de uma região muito miserável. Então, a história que vou contar a vocês conhecem certamente, não? É um pouco esta mistura entre o mito e a história, que não sabemos muito bem. O que sabemos é que ele era um homem muito pobre e sencillo, e que nasce em uma região muito pobre, que, que provavelmente lhe marcou muito essa situação. Então, um nascimento humilde, ok? Bien, vamos ver um pouco desta situação mágica de seu nascimento, não? Então, conta a legenda que José, o padre, o suposto padre de Jesus, não? Que não seria um padre, seria um padre adotivo, porque supostamente Maria estava grávida do Espírito Santo. Então, há muitas versões sobre esta virgindade de Maria, não? E muitas suposições e provavelmente, não, todo isto seja uma grande legenda, não? Porque há muitas suposições de que, em realidade, Maria engravidou de um outro homem que não de José, não? Então se cria essa legenda que para justificar toda esta história e dar uma conotação mística para o nascimento de Jesus. Né? O que há uma parte do livro que eu cito um autor, agora não me acordo bem quem, eu creio que é Mircea Eliade, não me acordo bem se era ele que falava isto, que a circunstância histórica, essa pressão social que havia na Judéia nesta época, era existia miles de homens místicos falando do fim do mundo e de la salvação. Este autor disse, mira, que se não era Jesus, iria ser outro. Então, é como se o momento histórico generasse um personagem. E para perpetuar esse personagem, há um nascimento que é um nascimento místico. Então, se diz, por exemplo, que José tem uma conexão com o rei Davi. E para esta, que tem toda uma mística, ¿no? Na história de los judíos. Então, el Mesías, ¿no? Que estava, se esperava um Mesías nessa época. Tinha que surgir um Messias.
era esperado que veria o Messias, ¿no? Entonces, para justificar que Jesús é o Messias, ¿no? Entonces, eh, 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 el Mesías tenía que nacer en Belén, ¿ok? Porque Belén é também o lugar que nasceu el rei. Entonces, el rei David, ¿no? Entonces, esto da como que el Jesús nace del lugar que debía nacer para ser el Mesías, ¿ok? Pero não se sabe se nasceu mesmo aí, não? O quanto isto é legenda. Pero conta la legenda, esta parte acá eu creio que é muito legenda, não? Entonces, os reis magos, não? Que viram esta estrela que indicava onde estava Jesus. Eles passam por o governador, não, daquela época e dizem, perguntam, onde está o iluminado que vai nascer, o próximo rei. Então, isto hace Herodes estar assim, opa, o que está passando acá, não? Eles seguem o caminho seguindo a estrela, ¿no? Entonces dan a este menino, ¿no? Este niño que nació, três eh, eh, regalos, ¿no? Que representam uma mística, uma coisa mística esses regalos, ¿no? Entonces, el incienso indica, ¿no? Que el niño é mortal, pero também é divino, ok? Outro regalo é a mirra. A mirra é um vegetal, é uma erva, não? Que se passava nos muertos para preservar o corpo. Então, a mirra é uma conotação divina. Então, isto quer dizer que o niño é divino, pero também é mortal. E el oro, que es el tercero regalo. El oro significa, este niño é oro, este niño é um rei, este niño é alguém muito especial, pero deverá se revelar. Então, o oro vai falar do processo alquímico que Jesus vai passar em sua vida. Este niño ahora es un niño pobre, simplesmente un niño pobre. Tiene que pasar por su proceso alquímico para se revelar oro. Entonces, hay todo un pasaje de persecución que lleva a la familia a viver una época en Egipto, ¿no? Entonces, se diz, ¿no? Que esta pasaje de la familia de Jesús, e Jesús em Egipto, fugindo del rei Herodes, é um momento onde ele, que se tem pouquíssimo relato sobre a infância de Jesus, disse que este passagem em Egito que lhe dá todo um ensinamento, não? De uma mística que não era de aquela região, era uma mística que ele vai lhe preencher de um novo mensagem, de uma nova visão de mundo. Então, que Jesus está impregnado desta mística. Então, vamos ter notícias novamente no episódio de seu batismo. Então, quando ele encontra um grande profeta que existia na época, que é João. Acá está escrito João em português, Juan para vocês, não? Desculpe que não corrigiu aqui, passou, traduziu direto como em português, era Juan, não João. Então, Juan que hacía os batismos, não? Então, Juan era
um líder carismático muito importante na época. Movia multitudes, não somente por seus batismos, mas também por as coisas que falava. Então, podemos dizer que é por muito pouco que aquela mitologia que reservamos a Juan, a Jesus, não se quedou em Juan, porque ele tinha todo o carisma para se tornar um grande Messias, não? Pero Juan, o que conta a história é que jamais quiso tomar este posto, jamás quiso ser reconhecido como Messias. Então, conta a lenda que quando Jesus foi aí para ser batizado na água, ele, Juan lo reconheceu e disse que, não, és tu que tienes que me batizar. E Jesus disse que não, que ele tinha que fazer o batismo, não? Então, Juan disse que el água e Jesus el fuego, porque trae uma nova era, uma era de el fuego acá representa o Espírito Santo e representa não só isto, representa o que significa esse Espírito Santo. Representa uma expansão de consciência, uma expansão de percepção, uma nova mensagem, uma coisa que faz a transformação necessária que o fogo é capaz de fazer, a alquimia que o fogo é capaz de fazer. Enquanto a água representa uma purificação que está em Juan, o estado de purificar-se é muito ligado a los essênios, não? Que hacían esses rituais de purificação. Jesus vem com um novo mensagem de transmutação, de transformar um novo estado, uma nova era, um novo momento. Então, depois de ser batizado, ele se dirige ao deserto. O passagem no deserto é interessante, porque aí se diz, se conta, não, que se quedou 40 dias, e que então surge um demônio, não? E no demônio, este demônio lo provoca. E as provocações do demônio sempre têm a ver com o poder. Então, o demônio intenta convencê-lo a assumir essa posição do grande rei, do Messias, do homem que vai fazer a revolução, do homem que vai tomar o poder, que vai derrubar os romanos, que vai acabar com a corrupção e que vai fazer um novo Estado. E Jesus vai negando todos estas provocações, não? E afirmando su, uma nova forma de estar, um novo mensagem que não tem a ver com o poder. Então, é importante perceber que o mensagem de Jesus era um mensagem de amor incondicional, de solidariedade, de a, a, acabar com as diferenças, não? As diferenças entre homem e mulher, as diferenças entre as classes sociais, as diferenças e a comunidade humana. Então, quando digo as diferenças entre homens e mulheres, estou dizendo que para Jesus as mulheres tinham uma dignidade. Né? Então, esta coisa de as mulheres terem estar sempre no ambiente privado e submetidas, para ele não era válido, ok? Então, ele traz uma nova mensagem. E este encontro, suposto encontro com o demônio, é um pouco este processo, não? De encontrar coerência em sua própria mensagem, né? Porque ele estava em uma posição que facilmente ele poderia entrar em uma identificação egóica com esta figura do Messias que estavam esperando um Messias, não?
Entonces, ele traz, não, uma mensagem que era uma mensagem que para, especialmente os saduceus, era uma mensagem assim inaceitável. Entonces, ele dizia para as pessoas que o procuravam, ele dizia que os pecados estavam perdonados, que a pessoa se tranquilizasse porque todos os pecados estavam perdonados. E isto para os saduceus era uma coisa assim, era um grande pecado em realidade, né? Porque para a religião judaica nesta época, não sei como é agora, mas nesta época os pecados solamente podem ser perdonados por Deus. Então, este homem estava fazendo um grande pecado, estava fazendo uma coisa terrível que era se colocar no lugar de Deus. Então, era inaceitável para eles, não? Bien, pero eu creio que o que mais vai causar pavor em los saduceus é esta coisa de Jesus ser seguido por multitudes, e contaminar com sua palavra muitas e muitas pessoas por onde passava. Então, conta a legenda, não? Que são 12 apóstolos, homens, não? Pero o que vamos ver em muitos relatos, não? Porque acá podemos, é importante saber que os relatos a respeito da vida de Jesus, não? Foram hechos por muitas pessoas, não? Por muitas pessoas, há muitos relatos, que são os evangelhos, não? Pero a Igreja Católica aceitou somente quatro, e todos os outros evangelhos são considerados apócrifos, não? Então, há quatro que são ditos canônicos, não? E as outras histórias não são consideradas, não? Incluso foram perseguidas, muito perseguidas, não? Então, as pessoas que seguiam outras formas de fé, não? Dentro do cristianismo, foram muito perseguidas e que relatavam a história de formas diferentes, não? Do que essas quatro versões. Então, se dizia que eram muito mais pessoas, não? Alguns evangelhos citam como 80, 90 pessoas seguindo Jesus, entre homens e mulheres, não? Então, verdadeiras comunidades que lo seguiam. Este número 12 é um número arquetípico, ¿no? Tiene una mística no número 12, ¿no? Entonces, é que não vou entrar exatamente na mística exata del 12, cito um pouco no livro, pero em realidade podemos fazer uh, paragón com 12 estações del año, las 12 tribus de Israel, los 12 signos del zodíaco y muchas cosas más. Entonces, el número 12 es un número que tiene una mística, tiene una significación arquetípica de integración, de ciclo, de muchas cosas que se puede asociar dentro de la mística del cristianismo, pero certamente eram mais seguidores, muito mais. E depois, então, temos esta figura muito forte, que é Maria Madalena. Então, que dentro de los evangelhos canônicos, Maria Madalena foi citada apenas em algumas passagens, né? E se quedou muito famosa, porque foi a primeira persona a ver Cristo
ressuscitado dentro del mito. Entonces, para a primeira manifestação de Jesus depois de ressuscitado foi para Maria Madalena. Entonces, o que eh, o que exatamente quiso dizer ele escolher esta mulher e não um de seus apóstolos, que rol que ela tinha em sua vida, isto foi sempre muito questionado. Entonces, hay de los evangelios apócrifos, hay incluso um evangelho de Maria Madalena, que ella contando a história, não? E alguns evangelhos apócrifos de outros apóstolos que não estes quatro oficiais, donde ella aparece como uma companheira de Jesus, que ele, ella, ele la abraçava, la besava na boca, que os apóstolos se quedavam enciumados com isto e tudo mais. Perguntavam por que tu la amas mais que nós outros e tudo isto, ok? Então, há aí nestes outros evangelhos chamados evangelhos apócrifos outra história, outra presença de Maria Madalena. Maria Madalena existe, é muito associada também a ser uma prostituta arrependida, não? E hoje com este nosso me gusta muito o Papa Francisco, não? E o Papa Francisco, na era de Papa Francisco, se pediu escusas profundas a Maria Madalena, porque esta história foi inventada no século IV, se não me engano, por um papa chamado Gregório, ok? Então, Maria Madalena não há nada que diga que ela foi uma prostituta, ok? Então, era conveniente em determinada época chamá-la de prostituta, dentro de todo um processo histórico que estou trabalhando agora nel nuovo volume del libro, ¿no? Este pasaje para Edad Media, ¿no? Entonces era conveniente esta exclusión de las mujeres del, de la iglesia, porque as mulheres inicialmente na igreja eram muito atuantes, não? Então, este confinamento progressivo das mulheres a los conventos, a estar encerradas e não poderem ministrar, não poderem falar, não poderem hablar, não poderem nada, não? Público, estar encerradas, confinadas. Então, era muito conveniente dizer que Maria Madalena, que foi uma grande líder, uma pessoa que influenciou muito Jesus, uh, uh, estuviera associada à prostituição e tudo mais. Era conveniente nesta época, pero o Papa Francisco pediu excusas, admitindo que não foi assim. Então, podemos já dizer abertamente que não, que isto é um mito, não? É uma história que contaram, pero não é realidade. E é interessante esse quadro de Da Vinci, não? Que é a Última Ceia, que donde esta figura que teoricamente é um dos apóstolos, não? Em realidade, há muita discussão dizendo que é claramente uma figura feminina, não? Então, que seria Maria Madalena. Bien, entonces vamos ver assim que como era a sociedade romana neste período justo, não? E nos períodos que vão vir depois de que Jesus morreu e supostamente renasceu, ou ascendeu, pela ascensão. Então, vamos ver a sociedade romana, não? A sociedade romana era uma sociedade em decadência. Então,
nosotros nel inicio del libro, lá nos capítulos iniciales, vamos ver que las religiones antiguas, el ritual orgiástico, ¿no? Era um ritual muito importante para as religiões, para as primeiras manifestações religiosas, porque significava o matrimônio cósmico, não? Então, havia estes rituais religiosos que tinham orgias junto e que eram o orgiástico estava ligado ao sagrado, estava ligado à fertilidade da terra, à celebração da vida, da abundância e tudo mais. Então, em Roma, a partir do Império, então vamos ver um processo de decadência, né? E dada, nós vemos o quanto Roma tinha uma hiperabundância que vinha da guerra, não? Então, era uma sociedade onde os valores começam a estar muito deturpados e surge um espaço para o autoritarismo e o orgiástico sai do controle no sentido de que já não é mais algo ligado à religiosidade, e sim é algo que vai tomando conta da sociedade como uma espécie de uma depravação, onde nada tem mais senso. É interessante que os rituais religiosos a los dioses vão perdendo seu caráter divino para se tornar uma uma série de passos, de convenções que são praticadas sem sentido profundo. Então, é como que o aspecto luminoso da religião vai se perdendo, o aspecto luminoso do orgiástico vai se perdendo e vai se entrando em uma banalidade coletiva. Então, é nessa circunstância que, pouco a pouco, o mensagem de Jesus, através de seus apóstolos e de suas mensagens, vai chegando pouco a pouco a Roma. E chega a Roma, então, justo neste período onde não era solamente o cristianismo que surge aí como uma opção para algumas pessoas, mas estava surgindo muitas religiões, surgia todo o tempo novas religiões que buscavam um norte, uma, uma coerência, né? No sentido de maior integração, maior integridade, um resgate de valores de cuidado por la vida, né? Então, aí é um período muito propício nesse sentido, dada a decadência social que existia em Roma, ok? Então, surgem as primeiras comunidades cristianas em Roma. E estas comunidades haciam rituales, ¿no? Eh, eh, donde, así como en las grandes situaciones orgiásticas del poder romano, ¿no? Se hacía como eh, eh, cenas donde se comia hasta vomitar e depois se comia mais aún, e todo isto misturado com sexo, com uh, uma coisa muito desordenada, muito assim, sem limites, não? Então, os primeiros cristianos também se reuniam em torno de uma mesa, pero ao contrário destas situações de depravação, era uma mesa muito sencilla, onde todos que veniam à casa onde havia esta mesa, não? Poderiam compartilhar de comer algo, e aí algumas pessoas hablavam da história de Jesus, eram homens e mulheres que hablavam da história de Jesus, de sua mensagem,
Entonces, e todo que chegava poderia falar e ser bem recebido. Estas comunidades hacían também, assim como os romanos teriam seus banhos, não? Os banhos, vimos na última encontro que era muito importante os banhos romanos, não? Então, para a cultura romana, o banho era muito importante, fazer, limpiar o corpo, não? E que eu disse que era uma situação muito comunitária, onde as pessoas todas nudas se banhavam. Então, era interessante, era uma situação interessante porque era o momento onde não existiam as classes sociais, não? Porque estavam todos nudos. Pero também nesta situação, em uma sala à parte, a pessoa também se quedava toda nua, sola, com a pessoa que uma pessoa queria fazer um batismo. Então, se hacía o bautismo, onde se limpava todo o corpo e a pessoa vestia uma nova roupa, ou seja, morria para sua condição anterior e renascia agora cristiano. E devemos dizer assim que nascer um cristiano não era uma coisa muito buena nesta sociedade, porque os cristianos eram muito perseguidos. Então, ¿por que os cristianos eram perseguidos? Um dos motivos é que as comunidades cristianas se cerravam dentro de sua própria comunidade. Então, mesmo que estavam dentro de uma grande cidade como Roma, havia a comunidade cristiana que eram muitas pessoas que se ajudavam e haciam seus cultos e que tinham uma cultura própria e não reconheciam o imperador, ok? Então, tinham uma atitude de não reconhecimento do poder, ok? Pero los cristianos eram poucas pessoas, então não era uma coisa de super se preocupar, porque havia outras religiões também que estavam nascendo. Pero nós sabemos que no Império vamos ver esses imperadores, alguns que foram muito eficazes e construíram coisas muito importantes para Roma, para o Império Romano, pero muitos deles eram absolutamente loucos. E um dos loucos era Nerón. Então, o cristianismo chega a Roma quando era o imperador Adriano, pero anos depois, né, já está mais desenvolvido, e o imperador Nerón era um homem louco, um homem com ideias megalomaníacas, e ele queria reconstruir Roma. Então, se diz, não, as pessoas sabiam, houve um incêndio grandíssimo que destruiu quase toda Roma. E as pessoas suspeitavam que tinha sido o imperador que havia posto fogo a Roma, em Roma, porque assim podia reconstruí-la como era seu sonho. Pero essas acusações, não, de que ele havia posto fogo a Roma, em Roma, eram acusações muito incômodas. Então, ele elegeu este grupo de pessoas que era pessoas que já não lhe gostavam, não reconheciam seu poder, né, para dizer que quem colocou a fuego foram os cristianos. Então, aí começa um período brutal de perseguição de los cristianos dentro da cidade de Roma, com crucificações, com empalamentos, com colocar os cristianos dentro do Coliseu para lutar com feras e tudo mais, não? Então, solamente que esto es como uma situação que eh, eh, criou uma situação que Nerón não esperava.
porque as pessoas sabiam que Nerón tinha ele colocado fogo e sabia que ele estava sendo extremamente cruel com essas pessoas. Então, mesmo aqui, aqueles que não gostavam, não lhe gostavam os cristianos, começam a ter como penha estas pessoas, né? Então, o rol de vitimização, de sacrifício, de mártir, que é muito facilmente pegable ao cristianismo, a las religiões cristianas, aí adquire uma mística enorme, porque agora não era somente Jesus que tinha toda uma história de sofrimento e de sacrifícios, não? Em nome da humanidade, pero sim cada cristiano. Então, cada cristão estava vivendo em sua própria carne a situação de Jesus. E isto era evidente lá para a população, era evidente esta persecução. Isto começa a atrair uma simpatia para os cristianos, porque as pessoas estavam super revoltadas com Nerón. Então, isto hace, ao contrário do que Nerón queria, hace crescer a religião, ao invés de suprimi-la. Então, vamos ver que, ao invés de agora ter somente Jesus como o grande maestro que se sacrificou por la humanidade, então começa a surgir uma horda de mártires, de santos, de pessoas que se sacrificaram por Deus, né? O quanto era injusto o império. E para as religiões não cristianas, né, este valorar o sofrimento, né, era uma coisa muito estranha, né? Porque então, por mais que podemos ver que o mensagem de Jesus é um mensagem, incluso creio que muito atual, nesse sentido de que por exemplo, nós outros que hacemos biodança, muitas vezes falamos coisas muito em sinergia com aquilo que supostamente falou Jesus, não? Então, este amor incondicional, a capacidade de estar, de donar-se, de cuidar, o afeto, o amor, não? Tudo isso é muito coincidente e muito atual. Pero se quedou muito forte nela mística cristiana, não exatamente em aquilo que Jesus habla, pero nela mística de todos os fatos que sucedem com ele, esta dignificação do sofrimento do corpo. Então, de alguma forma, se queda mais valorizado o sofrimento que o próprio mensagem. Né? Então, é interessante, eu sempre hablo assim que uma vez eu estuve em uma igreja, não? Há igrejas que têm esta representação de Jesus de várias formas, não? Pero tradicionalmente, as mais tradicionais têm este Jesus que está no centro assim, do altar, não? E, e que é um Jesus super sofrente, não? Então, eu um dia me quedei tão impactada em uma igreja com este homem no centro del palco, ¿no? El centro del centro, e sofrimento eterno legado em uma cruz, com uma corona de espinos, despido. E eu digo, mas por que nos recordamos de Jesus sempre com esta imagem? Por que escolhemos esta imagem para nos recordarmos?
Entonces me veio uma história, assim, que me gusta contar, né, essas histórias que eu crio para explicar alguma coisa que eu sinto, não? Entonces, vou pedir a vocês assim que imaginem, que vocês têm um grande amigo ou um hermano que tiene una vida maravillosa. Es un hombre que donou tanto de si, que hizo cosas maravillosas, que disse coisas maravilhosas, que curou as pessoas, que jogou com os ninhos, que dançou, que vibrou, que sorriu, né? Então, em cada dessas ocasiões maravilhosas, entonces, sacamos uma fotografia deste homem, ¿no? Entonces, solamente que um dia, por infelicidade, há um governo super autoritário que lo prende, ¿no? E lo tortura. E por alguma situação que não se sabe como, entonces se toma fotos dele torturado. E depois lo torturam tanto em uma silla, em um lugar específico, não? Que no caso de Jesus foi a cruz, que acabam, ele acaba morrendo. E assim, morto em esta silla, em esse lugar que está morto, torturado, terrível, le sacan a última foto. Então, depois de morto, quero homenagear mi hermano, mi amigo. Entonces, empiezo a folhear o álbum com todas as fotografias de sua vida, ¿eh? E elejo para colocar no centro da sala a fotografia de sua morte, quando já está morto, em la silla torturado. Entonces, quando eu elijo isto, elijo recordarme de la rabia que me dá isto. Elijo recordarme que ele se sacrificou por mim, né? e, e que eu não pude fazer nada. Então, eu elijo me recordar que tenho que me sentir culpada também. Né? Então, vocês têm para pensar um pouco, por que esta imagem e não outro? Então, que é a imagem que depois o catolicismo especificamente vai cultivar toda sua existência, não? Del sacrifício, del sofrimento, de la culpa, não? Todo isto. Entonces, los primeros templos, ¿no? Los primeros templos que son las iglesias, ¿no? Porque es interesante porque en el inicio los templos cristianos eran la casa de los cristianos, ¿no? Se hacía esas reuniones en la casa de los cristianos. Algunos quedaban su casa para hacer los rituales, ¿no? Pero pouco a pouco, isto vai reunindo tantas pessoas que em um segundo momento começam a se construir as igrejas, não? É interessante porque isto é uma inovação. Em la maior parte das religiões da antiguidade, os templos eram para os dioses e quem entrava dentro de los templos eram os los sacerdotes, ¿no? Y la población no entraba en el templo. Al máximo para hacer sacrificios y cosas, pero no existía la iglesia trae el templo como un lugar de encuentro, pero es un lugar de encuentro muy específico, porque ahí se cuenta una historia, ¿ok? É um lugar de encontro onde se conta uma história. E a história é a história de sofrimento de um homem. Então, as fotos, entre comillas, não? São as fotos da tortura de la Via Crucis, não? E, centralmente, vamos ver, então, este homem torturado. Em geral, não? Há igrejas que vão contar histórias um pouco diferentes, não? Ou vão reinterpretar la, la,
esta cruz, ¿no? O de otra forma, porque la cruz también tiene un sentido místico, ¿no? En realidad, el simbolismo de la cruz tem um sentido místico também que podemos ver. Pero, por mais que tenha esse sentido místico, se podemos compreender a mística de la cruz, ¿no? De las 4 direções, que tem a ver também com o 12, ¿no? El 4 e todo mais, os 4 elementos, etcétera, ¿no? Pero, ah, eh, esse homem torturado sobre essa cruz é uma coisa um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Para não dizer muito difícil. Então, eu já vi em algumas igrejas assim uma reinterpretação disto, não? Eh, há obras de arte muito lindas neste sentido. Ok? Entonces, bien, vamos encerrando por aqui hoje nossa parte teórica.